Fala pessoal, Matheus aqui do canal Veja Online Trader, fazendo mais um vídeo para vocês. Hoje, um vídeo um pouco diferente, eu vou explicar como utilizar o indicador teste, seu indicador que foi feito para checar a taxa de assertividade dos indicadores que a gente tem publicado aqui, ou então os indicadores que vocês usam no dia a dia. Vou mostrar para vocês dinamicamente como cada função variável funciona. E aqui a gente vai demonstrar, existe já um PDF, quando a gente envia o indicador para vocês, a gente manda um PDF também, mas nada mais plausível também fazer um vídeo dinâmico, né, mostrando como tudo funciona, beleza? Então vamos para o vídeo de hoje. Dúvidas, deixem aqui no comentário do vídeo, ou então manda o e-mail para o testeindicador@gmail.com. Então bora lá. Então vamos começar a gravação, a gente vai inserir o indicador teste indicador e vamos inserir junto a ele um outro indicador que será testado nesse vídeo, chamado Winner Binary, ok? Então vamos lá. Primeira coisa a se fazer é, quando você recebe seu indicador, a gente atrela o indicador ao número da sua conta MetaTrader 4, lembrando. E o número ele fica exposto aqui no canto superior esquerdo da plataforma, beleza? Então, considerando que você já tem instalado o MetaTrader 4 e também você já tem registrado uma conta, a gente vai partir desse princípio, beleza? Então, vou mandar para você um indicador, teste o indicador. Você vai abrir aqui a pasta arquivo, abrir pastas de dados, vai em MQL4, indicadores ou indicators, e aqui você vai colar o teste, seu indicador, assim como está aqui, beleza? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você pode vir aqui na coluna da esquerda, vai ter aqui a guia indicadores, botão direito, você atualiza e ele já vai ser conhecido. Ou você pode fechar e abrir de novo. A plataforma não tem problema, assim como você quiser fazer, tá? A gente vai inserir agora um indicador que vai ser testado hoje, que é o teste do indicador, que é o Winner Binary, para que vocês possam ver como a gente faz esses testes, tá? Então vamos lá, vamos inserir aqui, inserir indicadores personalizados, Winner Binary. Então tá aqui ele, vamos inserir, beleza, já deu algumas setas. Eu tenho um template dele, vou aplicar o template, vou deixar o template disponível para download. Então botão direito, template, Winner Binary, beleza. Vocês podem ver que muda o cenário todo, afinal de contas ele é composto por outros indicadores, que é o MACD, ou MACD como preferir, e também o Fibonacci, além de, só o Fibonacci. Então tá, feito isso aqui, a gente já tem um indicador plotado. Se você opera manualmente, ok, você precisa só disso para poder operar. Agora, se você quer automatizar, ou então se você quer simular como seria o seu operacional ao longo de um determinado período, com martingale, sem martingale, a gente vai explicar aqui agora. Então, aplicado aqui o indicador, lembrando que isso é válido para qualquer indicador que você usa, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou inserir o indicador teste, seu indicador. Então, vem aqui, teste o indicador, beleza. Essa é a janela simples e básica do teste indicador. A gente vai preencher essas informações para que a gente possa simular o cenário a ser testado, beleza? Bom, primeira coisa, qual que é o nome do indicador? O nome do indicador, pode passar o mouse por cima dessa seta, que ele vai te falar qual é o indicador que vai ser testado. Assim como outros indicadores que vocês tenham também, tá? Ele sempre dá um nome, pode demorar um pouquinho, você tira e volta de novo. Aqui ó, Winner Binary. Botão direito, já vai me dar a informação exatamente sobre ele, Winner Binary. Tem cores, aqui ele já me deu a informação dos buffers que ele utiliza, 0 para call e 1 para put, beleza? Operação para a próxima vela nesse caso. Então vamos lá, o nome do indicador é Winner Binary. Vamos copiar. Sabendo dessas informações, 0 call e 1 put, vou inserir o indicador, teste indicador, coloco o nome do indicador, 0 call e 1 put, já está. Tipo de operação, lembrando, agora a gente vai começar a falar sobre as variáveis disponíveis do indicador. Então, tipo de entrada, a gente vai colocar próxima barra. O número de candles é o seguinte, se a gente vai operar para a próxima barra,
a gente vai operar para um único candle, né? Então é aqui. Agora, se você quer simular para os próximos, por exemplo, 5 candles, você deve alterar aqui para 5 e aqui vai constar. Contar como? 1, 2, 3, 4, 5. Ganhou? Teria ganhado. Mas é assim que funciona. Então, se houver dúvida sobre essa variável de número de candle, é assim que funciona. Beleza? Vamos deixar aqui para um único candle. Beleza? Questão da variável banca. Como funciona? É assim, ó. Eu coloco R$100 porque as pessoas me perguntam quanto que eu precisaria de ter para poder operar com esse indicador aí. Então é uma pergunta muito subjetiva e não dá para responder. Mas dá para você simular, eu tenho R$100 de banco ou $100. Você coloca aqui. Quando as operações forem acontecer, né, ele vai ou diminuir o valor da banca ou ele vai aumentar. Então se tiver 120, quer dizer que você ganhou R$20 ou dólares. Se você tiver com 98, quer dizer que você perdeu R$2. Entendeu? Então essa é a ideia. A gente vai fazer o seguinte, para ficar mais dinâmica a situação, eu vou colocar aqui como 0, é como se você estivesse começando uma banca e você quer saber como vai ficar a oscilação dos valores, tá? Valor de entrada, você pode simular aqui o valor de quanto você colocaria, vamos colocar aqui como, por exemplo, R$5 ou dólares. O payout a gente coloca uma média, porque o payout tanto da Binary quanto da Ike Option varia de 65% no pior momento de payout a 98% mais ou menos no melhor momento. Então vamos colocar uma média aqui de 80%, beleza? Informação da simulação financeira. A gente vai colocar como true para que ele possa nos informar isso no placar que vai ser apresentado dinamicamente no indicador, tá? Martingale a gente não vai usar porque a gente quer testar a taxa de assertividade no indicador, é assim como a gente faz nos demais vídeos, assim como esse, também vou fazer isso, mas depois eu vou alterar para mostrar para vocês como funciona. Mas vamos nesse primeiro critério aqui. Esse aqui é o período que nós vamos simular as operações desse indicador. Vamos colocar aqui 1º de janeiro de 2021 até o dia 31/12 de 2021. Esse horário aqui eu sugiro vocês deixarem ele padrão, porque a próxima variável permite que você defina o horário a ser operado. Então, você vem aqui, configuração de filtro de hora, e aqui você habilita para True. Ele vem ativado assim dessa maneira e vou explicar um detalhe importante. Este horário que está configurado é o horário do MetaTrader, não o horário de Brasília, ok? Então, 3 horas da manhã equivale às 9 horas da noite aqui no Brasil. Se você colocar essa configuração, 3 horas da noite, que é igual às 21 horas, e se você colocar 21 horas, que é igual às 17 horas, se eu não me engano, acho que é 17 ou 18 horas, você opera o mercado inteiro. Você vai estar fazendo um teste nesse meio período que o mercado está aberto para a gente. Então, se você colocar aqui uma configuração de 0 horas até as 23 horas, não é uma configuração válida, afinal de contas tem um período que não será operado, então não vai ser uma taxa que é condizente com aquilo que você vai operar de fato, beleza? Bom, e aqui por último, muito simples o indicador, por último é o template que é aplicado, se você quiser, para deixar os candles coloridos e colocar também o período, como posso dizer, por exemplo, o dia tem 24 horas, ele coloca a demarcação que eu vou mostrar aqui, por exemplo. Vou deixar como falso, tá? Cliquei aqui, dá uma atualizada, importante para ele poder carregar, assim como carregou agora. E o que eu quero dizer sobre o período de tempo é que quando você vem em propriedades, o indicador vem em comum, tá vendo esse esse mostrar separadores dos períodos, ele aplica isso para você. Então, eu acho mais dinâmico você ver onde inicia e finaliza o dia. Acho que não tem segredo, tá? Bom, aplicado aqui então o teste do indicador, se vocês lembrando, caso eu esteja explicando rápido ou esteja deixando passar alguma informação, comente no vídeo que eu faço questão de tirar a sua dúvida, beleza? A gente então já aplicou aqui o teste do indicador, que está com o nome do Winner Binary, assim como o template do indicador que a gente vai testar. Esse vídeo, inclusive, é um indicador que eu vou deixar disponível para download, tá bom? Lembrando que esse indicador ele testa os buffers aplicados assim que você abre o gráfico. Então, se houve
repaint, ou seja, se ele repintou ou não, ele vai considerar aquilo que está sendo postado. Beleza? Importante dizer isso. Agora, para a gente ser muito mais assertivo nessa questão de repintar ou não, a gente tem o próprio backtest do MetaTrader 4 que eu vou ensinar para vocês como usar, caso vocês não saibam, principalmente com esse indicador, que é esse indicador que talvez isso possa gerar alguma dúvida entre vocês, tá? Bom, mas antes disso, vamos repassar aqui qual foi o win rate, ou seja, a taxa de acerto deste indicador. Em H1, ele teve uma taxa de 75%, ganhou 14, vamos falar em reais, R$14. Lembrando que a gente configurou para que ele dê entrada de, de R$5. Se a gente colocar como 10, por exemplo, ele vai mudar lá, quer ver? Ó. Ok. Vamos dar uma atualizada, lembrando. Ó, R$28 ele mudou. Tá bom? Então, em uma hora, desde o início do ano até então, ele ganhou R$28. Vamos para o time frame de 30 minutos. Time frame de 30 minutos, ele teve uma taxa de 56%, teve um valor de ganho de R$4. E um detalhe que eu ainda não falei, que é o seguinte: o indicador ele simula as operações através dessas setas amarelas e com um símbolo de X, se errar, ou um símbolo de OK, como se fosse o símbolo da Nike aqui, de quando ele acerta, tá? Isso inclusive está no PDF, tá, gente? Tudo isso eu estou falando, só reforçando aquilo que já está no PDF. Mas é assim que você consegue mensurar onde está sendo feita a análise dos testes, tá bom? A gente lembrando que a gente não opera em 1 hora, nem 2 horas aqui, e sim a partir de 3 horas. Se tivesse tido uma operação aqui, um sinal aqui, ele teria operado. Continuando então, time frame de M15, teve uma taxa de 57%, R$10 você teria ganhado, ok? M5, você teria perdido bastante aqui. Você teria perdido R$142, porque o win rate foi de 37%, um total de 44 operações, 27 loss, um total de 16 wins. Aí você me pergunta, e se eu inverter o resultado, como é que fica? Vamos lá. Botão direito, lista de indicadores, teste esse indicador, só a gente alterar o buffer para o time frame de M5. Coloca aqui 1, coloca aqui 0, aplico, e aí? Atualiza, aí sim, tá vendo que foi condizente? Quer dizer que neste operacional, neste time frame, se você operar o inverso do que o indicador propõe, você teria tido um resultado muito melhor. Tá vendo que ele mandou comprar para a próxima vela, eu vendi e eu ganhei. E aqui o placar me fala exatamente isso aí. Bom, vamos voltar à configuração original dele. Lembrando que aqui 0, aqui 1, ok, apliquei, ok, voltou aqui a configuração original. E vamos para o último time frame, que é o de M1. Ok, M1 aplicado, vamos dar uma atualizada só por desencargo. Ele me deu aqui a gente não opera, né? Porque a gente está fora do horário de operação. Aqui tá vendo? O último horário de operação foi aqui, ó, 20h59, 21 horas a gente não opera mais. Um rate de 51%, total de 31 operações, 15 loss e 16 wins. Ele teve um prejuízo de R$22, tá bom? E então, mesmo se eu operasse o contrário, eu também teria um prejuízo. Então, M1 para esse tipo de indicador não é interessante. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente viu que a melhor taxa de assertividade foi de 75% em time frame de H1. O que é que a gente pode fazer com esse dado em mãos? A gente vai operar a favor do H1 e se você quer confirmar, na verdade até inclusive é uma outra informação que eu tenho que incluir aqui, que trata-se do backtest do MT4. Se você quer aferir que esse resultado que você testou de fato está correto, ou seja, você quer saber se é um indicador que repinta ou não, aí a gente vai fazer o backtest como? A gente vai clicar aqui no backtest, nós vamos inserir aqui
o indicador teste sem indicador, lembrando, tá? Não vamos inserir o indicador a ser testado, mas sim o teste sem indicador, beleza? A gente está testando aqui o par use JPY no time frame de H1, então a gente configura exatamente como está, a gente coloca aqui em cada tick para ser um teste mais preciso. As propriedades do indicador a gente vai configurar exatamente como a gente configurou o indicador, que é colocando o nome do indicador, o buffer que é que é 0 e 1 para este exemplo, entradas para nova barra, números de candle 0, banca a gente coloca como 0, aqui a gente está simulando com 10, não é isso? Então a gente coloca 10, martingale a gente não está aplicando, período está correto, o time está correto e ok. Aplicou, inicia o teste, sugiro você fazer o seguinte, e tem um detalhe importante, agora eu pausei, como vocês estão vendo aqui. Por que eu pausei? Porque eu quero ver o mais próximo possível da realidade da operação, que é o seguinte. Quando eu pausei, o gráfico vem assim para mim bem cru. E eu vou aplicar a configuração para que a gente possa visualizar ele do mesmo jeito que a gente visualiza no operacional em tempo real. Não dá para aplicar template aqui, tá, gente? Infelizmente, pelo menos até onde eu sei, não dá. O que a gente vai ter que fazer? Botão direito, propriedades, em comum, na guia comum, você coloca em gráfico de velas, você pede para mostrar o separador de período, pode desmarcar, mostrar grade, em cores você coloca barra de alta deixa verde, barra de baixa deixa vermelho, candle de alta verde e candle de baixa vermelho. Feito isso, ele aparece dessa maneira, que é muito mais intuitivo, e agora a gente vai inserir o indicador a ser testado, que é o Winner Binary. Aqui, independentemente se você insere ou não, ele já vai aparecer os testes do teste sem indicador. Se você não inserir indicador, vai aparecer as setas amarelas do próprio teste sem indicador, mas não vai aparecer a seta vermelha e azul do indicador a ser testado. Eu sugiro inserir para que você possa confirmar se de fato o teste está correto, ok? Então, vamos iniciar o teste, eu play aqui, ele vai correr aqui. É só a gente aguardar, lembrando que estamos operando a partir das 3 horas, então aqui se houvesse operação nós operaríamos, antes disso não operaríamos, ok? Então vamos aguardar e ver o que acontece para saber se o resultado plotado no teste indicador em tempo real é o mesmo do backtest que está sendo realizado, ok? Volta em instantes. Bom, pessoal, voltando aqui então, o backtest voltou, né? Na realidade ele encerrou e a gente teve uma taxa de win rate exatamente igual à taxa de win rate apresentada no gráfico em tempo real. O que muda aqui é um total de sinais, que foram 12 no backtest e aqui um total de 8. Por que isso? O centro histórico que é baixado pelo backtest da plataforma não necessariamente é igual ao tempo gráfico que é exposto aqui pela plataforma. Não sei dizer o porquê, tá? Questões da própria plataforma MetaTrader 4, ok? Bom, a gente viu então que é um indicador que tem uma boa taxa de fato de assertividade, 75%, no time frame de H1 e é um indicador válido a ser considerado. Ou seja, é legal, né? Agora, o que eu quero dizer para poder arrematar aqui o vídeo é o seguinte: a gente sabe que é um indicador que não repinta, afinal de contas o backtest deu para a gente isso mastigado. O que eu vou simular é a última função que eu ainda não abordei, que é o martingale. Vamos supor que eu queira utilizar um martingale nesse indicador. Quantos martingales seriam necessários para que a gente tivesse uma taxa de win rate de 100%? A gente vai fazer o seguinte: acompanha comigo, botão direito, lista de indicadores, teste do indicador, e na configuração
de martingale, a gente vai habilitar para no próximo sinal. Esse aqui é um ponto importante. Vocês podem escolher martingale para as próximas velas, que é on next expire, ou então on next signal. O que eu sugiro, tá? Não é regra. Usem em on next signal. Por quê? O indicador ele é baseado em métricas que são aplicadas, que a partir de uma análise é feito o buffer que te dá a entrada, né? Se você operar para a próxima expiração, ou seja, para a próxima vela, você não vai ter métrica nenhuma. Então, se você utilizar para o próximo sinal, parte do princípio que o indicador fez uma análise novamente do gráfico e quer dizer que o próximo sinal, probabilisticamente, seria uma análise feita pelo indicador e seria a operação mais certeira. Então, vamos operar aqui para o próximo sinal. Vamos considerar 2 martingales com fator exponencial de 2,3, lembrando que o valor da entrada são de R$10, ok? Vamos apertar OK, fechar, botão direito, atualizar e olha só. Quer dizer que com 2 martingales você teria obtido 100% de aproveitamento desse indicador do dia 1º de dezembro de 2021 até então, hoje, dia 10. Tá? Total de 7 wins, você teria ganhado 57,32 nessa análise que a gente está fazendo. Beleza? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Me perguntam bastante. Seguinte, eu tenho publicado vários indicadores no canal, grande maioria com uma boa taxa de assertividade, mas não necessariamente significa que você vai ganhar dinheiro com eles. O que eu quero dizer é o seguinte: como eu opero? Eu pego os indicadores que eu tenho maior afinidade e faço isso aqui, ó. Botão direito, lista de indicadores, em teste esse indicador e coloco o seguinte: suponhamos que hoje é dia 10, ontem sábado, dia 9, então vamos colocar do dia, vamos supor, dia 7 aqui, dia 7 até então, né? Eu pego, mais ou menos, a ideia é pegar as últimas 24 horas de operação para saber qual é o melhor time frame a se operar. E aí, a partir disso, a partir desses dados, eu surfo na onda. Então, olha só o que vai acontecer. Filtrei aqui para do dia 27, do dia 7, beleza, atualizar. Eu tinha colocado com martingale, vou tirar o martingale. Opa, desculpa, não é isso não. Martingale. Martingale. Ok, atualizo e vamos lá. Quer dizer que nas últimas 24 horas, olha só, dia 7, tá vendo? Aqui embaixo, dia 7, de 7 e 8 praticamente, ele não precisou de martingale e teve uma taxa de 100%. Significa que então eu vou operar com esse indicador um time frame de H1. Vamos checar nos outros time frames que a gente ainda não viu. M30 teria perdido, então a gente descarta. M15 perdido, descarta. M5 perdido, descarta. E M1 também perdido. Sugestão: se você é um cara que opera baseado em plataformas de automatização, como por exemplo MT2, BotPro, Zik ou qualquer outra que seja uma ferramenta que automatize essas operações a partir do buffer do indicador, eu não sugiro que você opere em M1 por causa do delay que pode acontecer. Então, M1 para quem automatiza não é a melhor opção, tá bom? Mas a gente viu aqui que esse indicador, sem sombra de dúvidas, operou melhor com H1, ou seja, time frame de H1. Então, esse indicador seria o meu indicador a ser usado hoje, se fosse um dia operacional, hoje é domingo, lembrando, hoje eu usaria ele para operar. Assim como os demais, Ionosfera, Tabajara, que mais existem vários lá, Luciano, enfim. Vocês fazem a mesma coisa com os demais, olham qual é o melhor indicador, aliás, qual é o melhor time frame a se operar naquele indicador e operem. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Eu uso a plataforma MT2 para poder lançar os sinais para o mercado, né? Vocês podem ver que a taxa de assertividade foi alta. Eu uso vários pares de moeda, na verdade eu faço esse check-in que eu acabei de
mostrar de exemplo para os 22, se não me engano, pares de moedas que estão disponíveis para operação. E vocês podem ver que a taxa de acerto foi muito alta. Tá? Aqui, lembrando, eu não usei Martingale, ok? Cabe a vocês definirem se vão ou não utilizar. E também uso o Zik, que também é uma ferramenta para automatizar as operações. No caso, é possível você lançar as operações do MT2 para o Zik, mas isso aí já é um outro assunto, está disponível aqui no canal Teste Indicador. Gente, é o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre tudo aquilo que eu falei, comentem aqui ou então mandem um e-mail para testeindicador@gmail.com. Esse projeto foi criado para que vocês economizem tempo e dinheiro. Eu sei que a maioria das pessoas que assistem esse tipo de vídeo são pessoas que estão procurando uma maneira de se estabelecer no mercado. É difícil, o mercado binário é difícil e isso aqui é uma recomendação, tá bom? Não estou dizendo que vocês vão ganhar dinheiro com isso, mas vai facilitar para que vocês tenham um norte sobre como operar, qual indicador operar e por aí vai. Para aqueles que querem divulgar o seu indicador e queiram compartilhar os resultados, este projeto foi feito para isso, para mostrar, provar por A mais B que o indicador tem uma boa taxa de assertividade e é um indicador de qualidade. Então é isso, meu papel de hoje, o vídeo de hoje tem essa finalidade, espero que vocês aproveitem. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!